Olá, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, agora de forma online, em um espaço democrático e apartidário, convida o candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, administrador Eduardo Bandeira de Mello. A dinâmica da participação do candidato se dará da seguinte forma: ele terá até 30 minutos de fala livre. Logo depois, haverá 5 perguntas selecionadas pela Comissão Especial de Gestão Pública do CRA-RJ, representando todas as comissões. Reiteramos que as mesmas perguntas serão feitas a todos os candidatos à Prefeitura para publicação nas mídias oficiais da instituição. Candidato Eduardo, seja bem-vindo. O senhor tem até 30 minutos de fala livre. Obrigado, Érica. Muito boa noite, né? Já passou de 6 horas, né? Boa noite, né, a todos que estão assistindo. Eu estou em casa, né? Estou no Conselho de Administração, né, que é a minha casa, né, já há muito tempo, né? Afinal de contas, eu me formei no final de 1974, né, quando ainda se chamava CRTA. Então, fico muito feliz e gostaria de parabenizar vocês por estar entrevistando, né, os candidatos. É uma iniciativa super meritória que permite que os administradores possam, né, escolher o seu candidato preferido, né, cotejar as propostas, né, e comparar aí a reação, as perguntas. Então, muito bom. Então, eu vou começar assim me introduzindo, né, falando um pouquinho de mim, da minha história, né, como é que eu cheguei a esse ponto de estar me colocando aqui como uma alternativa para administrar a nossa cidade do Rio de Janeiro, tão sofrida recentemente. Bom, meu nome é Eduardo Bandeira de Mello, né, eu sou administrador, sou carioca, sempre morei no Rio, eu fui criado na Tijuca, estudei no Colégio de Aplicação da UERJ, né, que na época era o UEG, né, era o Estado da Guanabara ainda, e depois fui cursar administração na UFRJ. Né? Então, cursei administração na UFRJ, me formei no final de 74, quando eu ainda tinha 21 anos de idade, e imediatamente fui fazer o mestrado, né, na COPEAD. E fiquei 2 anos lá na COPEAD, mas antes mesmo que eu pudesse defender minha tese, eu fiz um concurso para o BNDES e entrei logo na primeira turma e acabei que nunca defendi a tese. Né? O BNDES me absorveu durante 36 anos. Eu queria dizer que enquanto eu ainda estava estudando na administração do UFRJ, o curso era à noite, eu já trabalhava, né? Então já tinha alguma experiência na área de administração, né? Mais especificamente na área de sistemas e métodos, organização e métodos. Então eu trabalhei em 2, 3 empresas. E depois, quando eu fui fazer o mestrado, aí sim eu pedi demissão e fui viver da bolsa da COPEAD, né? Que dava para uma pessoa solteira sobreviver naquela ocasião. Mas aí entrei para o BNDES em seguida, e aí realmente o BNDES, né, se sobrepôs a qualquer outra experiência profissional que eu pudesse ter tido antes. Fiquei 36 anos lá. Acho que todo mundo conhece o BNDES, né? O BNDES é a maior instituição de fomento do Brasil, é o segundo maior banco de desenvolvimento do mundo em termos de desembolsos. Não existe nenhum grande projeto industrial ou de infraestrutura no Brasil, nesses últimos 68 anos, que é a idade do BNDES, que não tenha tido o aporte financeiro, seja de empréstimo, seja de participação acionária do banco. Então, você ficar mais de 30 anos lá, isso é uma experiência fantástica. Você parece, né, que está participando das coisas. Né? As notícias de jornal que você lê na área econômica, você está lá participando delas. Né? Então, Totalmente integrado, né? Totalmente. Então, nesse tempo, né, eu tive a oportunidade de trabalhar em praticamente todos os setores de atividade econômica brasileiro, e gostaria de destacar
três departamentos que eu chefiei e que tem muito a ver com isso que eu estou querendo, isso que eu estou me metendo agora, né? Esse desafio aí de querer ser prefeito. Eu chefiei o departamento de apoio às prefeituras. Então, no final do governo Fernando Henrique, né, o BNDES criou um programa que existe até hoje, que era o Programa de Modernização das Administrações Tributárias Municipais, que depois foi expandido para as administrações tributárias e da gestão dos setores sociais básicos. Era basicamente um programa que ajudava as prefeituras a otimizar a sua administração, né, se tornar mais eficiente. No caso da administração tributária, poder arrecadar mais, arrecadar com mais justiça, reduzir inadimplência, né, dentro daquele princípio de que quando todos pagam pouco. E depois o programa foi expandido também para que o município pudesse ser mais eficiente também na gestão da saúde, na gestão da educação, né, na gestão energética e assim por diante. E foi uma experiência riquíssima. Fiquei lá chefiando esse departamento mais ou menos uns 5 anos e foi uma maneira, né, de eu já ter hoje uma experiência em administração municipal do ponto de vista de quem está do outro lado do balcão, né? Quem está do ponto de vista do financiador. Praticamente todas as grandes prefeituras, as prefeituras de grandes cidades do Rio, do Brasil, na época, inclusive o Rio, foram minhas clientes. Então, eu agora, na época, eu nunca ia imaginar que eu ia querer trocar de lugar com o prefeito, né? Que era o meu cliente na época. Isso daí eu fiquei até o final do governo Fernando Henrique, né? Final de 2002, e depois eu assumi a chefia do Departamento de Meio Ambiente do banco. Antes do Meio Ambiente, assumi a chefia do Departamento de Saneamento do BNDES, que tem tudo a ver com a administração municipal, porque o poder concedente do Serviço Público de Saneamento, vocês sabem que é o município, né, desde a Constituição de 88. E, na ocasião, também foi um conhecimento que eu obtive que vai ser muito útil, né, nesse meu novo desafio, porque o Rio de Janeiro está vivendo um problema seríssimo, né, de saneamento, de fornecimento de água, de esgoto. Né? Eu lembro que aquela crise que a gente passou da água do Guandu, da geosmina, que não era geosmina, era esgoto mesmo. Então, pois é. Eu lembro que em 2004, quando eu chefiava esse departamento, né, eu já conversando com professores, autoridades aí da área acadêmica aí ligados à hidrologia, né, a saneamento, tudo aquilo que virou notícia agora sobre os rios, né, os afluentes do Rio Guandu, que vem lá do município de Queimados, Rio Queimados, Poços e Ipiranga, né, que recebem o esgoto in natura do município de Queimados, e esse esgoto acaba que nós aqui no Rio de Janeiro bebemos. Esses afluentes desembocam no Guandu exatamente no lugar da captação da água da estação de tratamento da SEDAI. Então, você vê, há 16 anos atrás a gente já tinha esse problema, de lá para cá não foi feito nada. Né? Mas foi uma maneira de eu ter um conhecimento já sobre o assunto. E chefiei o Departamento de Meio Ambiente, né, do BNDES. O BNDES é um banco, todo banco de desenvolvimento que merece esse nome tem que ter, né, o foco, né, o desenvolvimento tem que ser encarado como desenvolvimento sustentável, né, e o banco tinha, né, essa visão transversal do meio ambiente, e todos os projetos que entravam no banco tinham que ter um olhar ambiental, e eu tive o privilégio de chefiar esse departamento na ocasião em que a ministra do Meio Ambiente era a Marina Silva. Então, foi nessa ocasião que eu conheci a Marina Silva, né, me tornei admirador e eleitor dela, e acabou que quando eu entrei para a política eu tinha que entrar, hoje sou amigo dela, tenho orgulho de dizer isso, né, e ao entrar para a política eu fiz questão de entrar no partido da Marina Silva. E nessa ocasião, né, participei com ela de alguns eventos internacionais, incluindo a Conferência do Clima de Bali,
de 2007, né, que foi quando a gente conseguiu trazer para o Brasil os recursos do Fundo Amazônia. E recursos esses que estão sendo jogados fora no momento, né? Mas isso é outro assunto que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Tem um pouco a ver, né? Mas vamos lá. Então, Érica, eu fiquei no BNDES até 2012, me aposentei e surgiu o Flamengo na minha vida, né? O Flamengo, aliás, que já tinha surgido na minha vida quando eu nasci, porque eu nasci de uma família de rubro-negros, eu já vim rubro-negro de fábrica, né? Porque eu sou de pai e mãe rubro-negros, todos os irmãos rubro-negros, todos os primos, todos os tios, né? E aí o Flamengo surgiu na minha vida como cartola, né? Que eu sempre fui torcedor de arquibancada e, de repente, por uma contingência, não estava nos meus planos, eu tive que assumir uma candidatura à presidência do clube, né? Ganhei a eleição e aí a minha vida virou de cabeça para baixo, porque eu assumi uma instituição, né, que estava totalmente desacreditada, endividada, né? Ninguém levava o Flamengo a sério, né? O Flamengo tinha uma dívida que a gente não sabia nem o tamanho dela, tivemos que contratar uma empresa para apurar quanto seria a dívida do clube. Na época eram 800 milhões de reais, para uma instituição que faturava por ano 200 e poucos milhões, e 600 ações trabalhistas em que o Flamengo figurava como réu, não tinha centro de treinamento, tinha um terreno com 5 campos e um barracão, e foi um desafio muito grande, né? E quando eu tomei posse, meu discurso de posse, que está aí no YouTube, de vez em quando as pessoas podem ir lá olhar, meu discurso de posse, ele dizia basicamente o seguinte: o Flamengo tem um passivo financeiro enorme, descomunal, mas nós temos ainda, maior do que o passivo financeiro, um passivo ético e moral que precisa ser resgatado. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores, boa parte deles são crianças, boa parte deles são pessoas humildes, que têm, né, no seu time do coração, às vezes, o principal ponto de referência na vida, né? Então, eu preparei a torcida do Flamengo naquele discurso para se sacrificar, para sofrer, né? Então, falei, nós vamos sofrer, nós vamos sacrificar nossos objetivos esportivos, mas nós vamos resgatar esse passivo. O Flamengo vai ser uma instituição com credibilidade, vai ser uma instituição com dignidade, vai se tornar um clube cidadão. E foram 6 anos de muito sacrifício. Efetivamente sofremos muito, quase caímos para a segunda divisão 2 vezes, mas não fiz nada sozinho, tá? Eu tive uma equipe fantástica me acompanhando e tive o apoio da torcida, mas conseguimos implantar um modelo de administração profissional, focado na responsabilidade, nas boas técnicas de governança, que me fizeram, inclusive, ganhar um prêmio do CRA, se eu não me engano, em 2017, né? Acho que foi quando a gente se conheceu. Exatamente. Eu guardo, acho que ele está aqui, peraí, deixa eu pegar. É esse aqui, ó. Exatamente. Olha aqui, então, gente, aqui, ó, meu prêmio que eu ganhei por conta da administração do Flamengo, né? Então, 6 anos depois, o Flamengo era outro. O Flamengo era uma instituição com credibilidade, com dignidade, um clube cidadão que dava exemplo para os seus torcedores, diminuiu a dívida a menos da metade e escalonou essa dívida em 20 anos. A dívida deixou de ser um problema no Flamengo, multiplicou o faturamento por 4, acabou com a dívida trabalhista, nunca mais atrasou salários, né? A gente devia 3 meses de salário quando eu cheguei lá. É um clube da qual a gente tem orgulho e preparamos o caminho para que o clube pudesse ganhar tudo, né, em campo e sempre. O objetivo do rubro-negro é ganhar, né? Então, mas para ganhar a gente teve que arrumar a casa, que efetivamente quando a gente chegou no final de 2018, que foi o último mês da minha administração, dezembro de 2018, a gente já estava naquele outro patamar, né? E inclusive na área patrimonial nós construímos 2 centros de treinamento de primeiro mundo, deixamos 2 prontos
e em utilização, um para os profissionais e outro para os meninos da base. Então, eu me orgulho muito da minha passagem pelo Flamengo, né? Não fiz nada sozinho, gosto de repetir isso sempre, mas foi essa passagem pelo Flamengo que fez com que as pessoas começassem a me procurar, né, com essa proposta, esse desafio. Vem cá, você salvou o Flamengo, né? O Rio de Janeiro está numa situação caótica, catastrófica e tal, né? Por que você não encara esse desafio de assumir a prefeitura do Rio para ver se a gente consegue virar o jogo também, né? E aí eu não gosto de ficar parado, né? Eu saí do Flamengo, hoje eu sou diretor do INE, né? Do Instituto Nacional de Eficiência Energética, né? Mas que é uma ONG, né? Que é um assunto que eu sempre gostei muito, né? Mas o desafio de ser prefeito do Rio realmente eu tenho certeza que lá eu vou poder fazer muito mais pela eficiência energética da cidade, né? E resolvi encarar o desafio, né? Tenho ao meu lado a Andréa Gouveia Vieira, né? Que é a minha vice, né? E eu só topei assumir esse desafio mesmo porque na hora que eu me assegurei de que eu ia ter comigo uma equipe tão boa ou melhor do que a que eu tinha no Flamengo. E além dos rubro-negros, eu tenho os botafoguenses, como a Andréa, como os vascaínos, os tricolores, né, que estão todos comigo. Então, eu tenho uma equipe fantástica. Me orgulho muito dessa equipe que está, desde fevereiro, trabalhando num plano de governo. Não sei se você já ouviu falar, mas o nosso plano de governo ficou tão bom e foi um processo assim tão estruturado de discussão. Todo dia tinha reunião, esse negócio da pandemia, então a gente, cada um na sua casa, pelo Zoom e tal, né? 3 reuniões por semana, de 8 da noite às 11 da noite, que às vezes passava da meia-noite, né? E conseguimos fazer um plano de governo, né, em todos os setores de administração municipal, que ficou um brinco, né? E quando a gente está acostumado a ver plano de governo, né, que é aquele corta e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, rola um plágio de vez em quando, né? O nosso foi um plano assim que dá orgulho do processo. E ele ficou tão bom que a gente resolveu lançar um livro, né, com contribuições para um plano de governo. Né? Esse livro foi lançado na semana passada, não sei se você ficou sabendo, mas olha ele aqui. Se chama... Para todos, políticas públicas para o Rio de Janeiro. Isso, pois é. Por mim, pela Andréa Gouveia Vieira, minha vice, e pelo Ricardo Barbosa, que é um economista do BNDES, que você deve conhecer, que você deve ler os artigos dele no Valor, é professor da COPEAD, né? E tem 42 autores oficiais, gente da melhor calibre, altamente qualificado, gente do BNDES, da FINEP, do Banco Mundial, de praticamente todas as universidades, administradores, engenheiros, economistas, né? Tem 42 que puderam colocar um nome oficialmente, né? Uns 10 ou 15 não puderam colocar um nome por razões profissionais, que não podiam estar se vinculando a uma campanha política e tal. Mas só aqui a lista dos autores e seus currículos tem aí umas 15 páginas, né? Então, esse livro está disponível, né? Quando eu te encontrar pessoalmente, eu vou te levar um livro desse, mas o livro está disponível, né, para baixar a versão em PDF no bandeira18.com.br, né? E é isso que a gente quer levar para a prefeitura. Eu sei, por experiência própria, que eu passei pelo BNDES exatamente nessa área de administração municipal, que é muito diferente administrar um clube de futebol e administrar uma cidade. Mas tem muitas coisas que você pode fazer uma certa analogia. Ou seja, você, para administrar o Flamengo ou o Rio de Janeiro, você vai precisar ser absolutamente íntegro, né? Você não pode abrir mão da integridade, não pode admitir nenhum tipo de desvio ético. Foi isso que a gente fez no Flamengo e é isso que nós vamos fazer no Rio. Você vai ter que ser absolutamente transparente, né? Ou seja, para você ser fiscalizado, né? Seja pela Câmara de Vereadores, seja pelo Tribunal de Contas, seja pela imprensa, seja pela população, de uma maneira geral, né? Você vai ter que ser transparente, você vai ter que informatizar, digitalizar a administração municipal e ter informação a tempo e a hora para quem quiser fiscalizar. Isso é nosso interesse.
Tá? E o terceiro atributo que eu considero é a qualidade da gestão. Você vai ter que saber, você vai ter que ter gente competente ali, como a gente tinha no Flamengo, você vai ter que ter na prefeitura. Né? Eu tenho, né? Tá aqui. Então, fora isso, né, são os detalhes, né? Aí existem várias questões, vocês provavelmente vão me perguntar aí. Eu li as perguntas hoje de manhã, mas já não me lembro mais delas, né? Mas vamos perguntar sobre detalhes de cada setor assim da prefeitura, né? Setores sociais, saúde, educação, a questão da crise financeira que é enorme, né? Mas o fato é que eu entendo que a gente tem os atributos necessários para administrar hoje qualquer cidade, principalmente o Rio, que a gente ama, né? E que fez essas pessoas todas, esses craques, esse Dream Team aqui, trabalhar de graça, né? Isso aqui foi absolutamente 0800, né? E todo mundo trabalhando por amor ao Rio. Se eu tivesse que pagar pelo trabalho desses especialistas aí, eu não ia ter a menor condição, o meu partido não ia ter a menor condição, acho que partido nenhum teria condição de pagar pelo trabalho desses especialistas. Mas ele está aí, né? Então agora eu acho que eu não usei meia hora, né? Usei quase, né? Mas então vou deixar uns 5 minutinhos de lambuja aí para você poder fazer as perguntas e eu poder me estender um pouco mais nelas. Perfeito. Bom, muito obrigada pela sua explanação, candidato Eduardo Bandeira de Mello. E vamos, então, à pergunta da Comissão Especial de Gestão Pública. Bom, como pretende equalizar os desafios fiscais, econômicos, sociais e de gestão, principalmente no que tange a reduzir as desigualdades sociais? E como o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro pode ajudar o governo eleito a participar deste processo? Então, Érica, reduzir as desigualdades eu acho que deveria ser o objetivo de qualquer gestor público, né? Principalmente numa cidade como o Rio, que é uma cidade desigual, né? E essa pandemia que nós estamos vivendo aí escancarou as nossas mazelas, escancarou as nossas desigualdades, né? Eu tenho, até por conta dessa campanha, tenho ido muito às comunidades, tenho conversado muito com o pessoal de lá, e é impressionante, né? As carências que a gente tem em termos de saneamento, que é uma vergonha, em termos de educação, em termos de saúde, né? Então, atacar esse tipo de transporte público, né? Essa questão da desigualdade é a nossa missão principal, né? Tudo que a gente, todo o dinheirinho que a gente economizar vai para reduzir desigualdade. Agora, para isso, você vai ter que atacar a questão, foi a primeira palavra da sua pergunta, né? A questão fiscal. Né? A questão fiscal da prefeitura vai muito mal, né? Nós tivemos um déficit de 4 bi no ano passado, esse ano provavelmente vai ser bem maior, que ainda teve uma certa frustração de receita por conta da pandemia. Então, eu podia dizer que o município vive uma crise fiscal maior do que o Flamengo vivia em 2012. Então, nós vamos ter que atacar isso com profissionalismo, né? Nós vamos ter que atacar em duas frentes, né? Como toda crise fiscal, né? Que é a frente da despesa e a frente da receita. Na despesa, tem despesas que são incomprimíveis. Você não pode deixar de pagar o funcionalismo, você não pode deixar de pagar os aposentados e pensionistas, e isso daí, só esses 3 itens aí já representam, né, se eu não me engano, em 2019, alguma coisa em torno de 55% da receita corrente líquida, né, ultrapassando o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, e você tem uma série de outras despesas, né? Você tem um limite, uma sobra para investimento, pelos números de 2019, de inferior a 3%. Então, você vai ter que comprimir alguma coisa dali, e você vai fazer isso, né, revendo contratos, reduzindo desperdícios, acabando com aqueles cargos em comissão, né, de origem e apadrinhamento político. Isso tudo nós vamos acabar. Tá? E isso daí vai nos permitir uma certa folga, não posso nem chamar de folga, que não é muito grande, mas pelo menos vai servir para dar exemplo, como nós fizemos no Flamengo. No Flamengo,
6 anos, nunca contratei um parente, nunca deixei nenhum vice-presidente contratar parente, né? Dei um exemplo para poder dizer não para quem chegava com uma proposta indecorosa dessa. E na prefeitura vai ser a mesma coisa. Tá? Então, esse esforço de ajuste fiscal pelo lado da despesa vai ter que ser feito, mas ele não é suficiente. Nós vamos ter que atacar o lado da receita. E o lado da receita é aumentar. Como é que você vai aumentar a receita? Você não pode aumentar a alíquota de imposto. Isso aí não é impensável. Você vai ter que aumentar a receita mesmo. E aumentar a receita de uma economia que é baseada basicamente na economia de serviços é aumentar a atividade econômica, e a principal fonte de receita da prefeitura é o ISS. Então, se você aumentar a atividade econômica, você vai estar gerando mais ISS, e isso daí vai servir para ajudar o nosso esforço de ajuste fiscal. Agora, como é que você vai aumentar a receita, né? Como é que você vai atrair empresas? O Rio de Janeiro tem vocações, né? E tudo isso que eu estou falando, você perguntou como é que o administrador pode ajudar, né? Ele pode ajudar nisso tudo, né? O administrador, ele é um bom administrador né, de financeiro, né? E essa parte que eu vou falar agora da economia tem tudo a ver com o administrador. É porque vai ter um administrador na cadeira de prefeito. E então nós vamos precisar, isso é um assunto que tem tudo a ver com a administração também, desburocratizar a administração, né? Digitalizar e desburocratizar a administração, que com isso você vai estar melhorando o ambiente de negócio, né? E tem muita empresa que deixa de vir para o Rio, porque aqui é um cipoal de entrave burocrático e tal, que ninguém aguenta mais. Então, nós vamos trazer essas empresas para cá, reduzindo a burocratização. É uma coisa que a gente sabe, nós administradores sabemos fazer isso muito bem, né? Eu comecei a trabalhar em OIM lá nos anos 70, né? Quando eu era pequenininho. Nós vamos... isso é uma coisa que a gente aprende a fazer no BNDES muito, né? Eu vou ter muita gente do BNDES comigo lá. Nós vamos fazer o fomento das atividades produtivas. Isso significa que nós vamos carregar no colo esses empresários. Quando eu falo empresário, estou falando desde o microempresário até as grandes corporações. Tá? Nós vamos carregar no colo esse pessoal que quer empreender no Rio de Janeiro. E isso significa não que a gente vai financiar, né? Que nós não temos dinheiro para isso, né? Nem que vamos fazer a insanidade que um candidato outro dia sugeriu, que seria o município do Rio prestar garantia para empréstimos de empresas, né? Isso aí é uma insanidade, né? Se a gente não tem capacidade de pegar os nossos empréstimos, como é que a gente vai garantir os dos outros? Mas a gente pode ajudar esses empresários a estruturar seus planos de negócio, tá? Isso nós sabemos fazer no BNDES, né? Nós sempre fizemos isso. E podemos ajudá-los, inclusive, a preparar o seu plano de articulação de funding, né? O seu plano, né, os seus projetos de financiamento, identificar as fontes de financiamento mais adequadas. Pode ser o BNDES, pode ser um agente financeiro do BNDES, Finame, Finep, uma empresa de private equity, de capital venture, de um investidor anjo, né? Então, esse tipo de coisa, a gente vai poder carregar esse empresário no colo para fazer ele se instalar no Rio, né? E com isso daí a gente vai ter a receita de ISS, e num prazo, né, que a gente espera que não seja muito longo, vamos poder resolver essa situação fiscal. Resolvendo a situação fiscal, a gente vai para todas as questões, né, dos setores sociais, né, que você certamente vai ter perguntas sobre elas daqui para frente. Exatamente. Bom, e em meio a tudo que estamos vivendo, esse ano que foi atípico em muitos sentidos, qual será a prioridade que você terá como gestor maior da cidade ao assumir o cargo de prefeito em 1º de janeiro, Eduardo? Bom, você deve estar se referindo à pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, claro que se você desconsiderasse a pandemia, nós teríamos toda essa questão do esforço fiscal e tal, mas a gente está vivendo ainda uma crise da pandemia, né? As nossas escolas, por exemplo, né? Outro dia foi dia do mestre, né? E eu fui para a porta da escola onde eu estudei no primário, né?
na Tijuca e tal, para fazer lá a minha chamadinha lá para o RJTV, né, para chamar a atenção, né, do que a gente precisa fazer para a educação, que é a nossa prioridade das prioridades, né, mas que os professores e os alunos estavam parados desde o início do ano. Estava em outubro, 15 de outubro, né, hoje já é 21, né, e até agora nada. Então, você tem uma incerteza, uma insegurança muito grande ainda dos nossos professores, dos pais dos alunos, e nessa volta, nessa flexibilização da volta às aulas. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte: em primeiro lugar, eu entendo que houve uma irresponsabilidade muito grande do governo municipal e também do governo estadual e também do governo federal ao tentar resolver essa questão da pandemia. Primeiro, porque a gente está vivendo uma situação de guerra, equivalente a uma situação de guerra, nós temos um inimigo comum identificado, e em vez de ter havido uma união entre governo federal, estadual e municipal, ficou cada um atirando para o seu lado, tentando atender aos seus objetivos pessoais, políticos e, infelizmente, até econômicos, né? Que tem gente presa hoje porque tentou se beneficiar economicamente, né? Tentou roubar em cima da desgraça, né? Da tragédia da nossa população. Agora, não houve união. Então, quando eu assumi, eu vou buscar um diálogo, né, com o governador, né, com a presidência da República, com o governo estadual, com o governo federal, independente de afinidade política, né? Então, não quero saber se eu sou de um partido que não é o partido do governador, ou que não é o partido do presidente da República, mas eu acho que eu vou estar agindo em nome do interesse público, em nome da população do Rio de Janeiro, e eu espero que eles tenham o mesmo espírito público. Além disso, nós vamos ter que, aí sim, estabelecer um gabinete de crise de verdade. O gabinete de crise que nós tivemos aqui, o tal do comitê científico, né, isso e nada é praticamente a mesma coisa. Então, nós vamos ter que estabelecer um gabinete de crise de verdade, com especialistas em saúde pública como papel de protagonistas. Esses especialistas em saúde pública vão dialogar com especialistas das diversas áreas de educação, de transporte, né, de esporte, lazer, cultura, etc., né, para avaliar as possibilidades de flexibilização e estabelecer prioridades. Né? Eu não vejo muito sentido em as nossas crianças estarem fora das aulas e a gente flexibilizar o acesso à praia, por exemplo. Então, isso tudo vai ser avaliado. Né? Eu não sou sanitarista, nem infectologista, nem epidemiologista, mas eu acredito na ciência e vou acreditar neles. Tá? Então, o day after, no caso, vai ser orientado pelas autoridades de saúde. Bom, nos últimos anos, a cidade do Rio de Janeiro entrou em processo de degradação, trazendo consequências na qualidade de vida dos seus moradores. Tal degradação atinge os pequenos e médios empresários do setor de serviços, atinge a qualidade dos serviços públicos e a imagem da cidade, nacional e internacionalmente. Como enfrentar ou reverter essa degradação em tantas frentes simultaneamente? Há um plano, uma estratégia para essa situação inédita que o Rio de Janeiro está vivendo, Eduardo? Érica, existe, né, passa muito por aquilo que eu falei, né, da recuperação econômica. Você só vai recuperar economicamente a cidade se você recuperar a credibilidade da cidade. Né? Então, as pessoas, nossos interlocutores, vão ter que entender que vão estar falando com gente séria, com gente que cumpre a palavra e com gente que está trabalhando, né, a favor dos legítimos interesses da população, que não está aqui para fazer politicagem, que não está aqui para fazer nenhuma ação fisiológica. Né? Isso que você falou aí da decadência é uma constatação. Né? Há 10 anos atrás, ou pouco mais do que isso, nós estávamos aqui comemorando, né, que nós íamos entrar num círculo virtuoso, que o Rio de Janeiro vai bombar, nós vamos receber grandes eventos internacionais, nós vamos receber aqui a Rio+20, nós vamos receber a Copa do Mundo, vamos receber os Jogos Olímpicos. As pessoas já estavam projetando, né, um período assim de fartura, né, de
grande dinamismo, né? Aí pensar, não, Barcelona, antes da Olimpíada de 92, era uma cidade que era meio lá, meio cá, e de repente virou uma grande metrópole internacional. Então vai acontecer a mesma coisa com o Rio. Tá todo mundo otimista, inclusive eu, e garanto que você também. Mas o que aconteceu nesses 10 anos, ou mais um pouco? Nós aceleramos o processo de decadência, nós fomos cada vez mais fundo do poço. Não adiantou nada ter Copa do Mundo, não adiantou nada ter Olimpíada aqui, nós estamos cada vez piores. Então, essa decadência que beira, às vezes, a irreversibilidade, né, ela precisa ser interrompida. Né? E isso só vai ser interrompido, né, com credibilidade, né, com alguém que tenha aquelas 3 características que eu falei aqui, né, que trabalhe com integridade, com transparência e com qualidade de gestão. Né? Se você tiver isso, a gente chega lá e vamos atacar cada um dos problemas. Né? Eu sei que você vai falar mais adiante sobre turismo, sobre o que a gente precisa fazer especificamente, né, para recuperar essa imagem da cidade, né? Mas acho que para essa primeira pergunta, acho que está bom, né? E depois a gente vai desenvolvendo mais nas outras. Bom, exatamente é isso que a gente vai falar agora, que algumas cidades exploram com competência seus valores e suas características culturais, assim como seu modo de vida. Enfim, o seu soft power. A cidade do Rio de Janeiro é caracterizada pelo jeito carioca de ser, que envolve a informalidade, o acolhimento, o humor, a musicalidade e a beleza. A pandemia e a degradação da qualidade da gestão pública causaram uma grave crise no turismo e na cultura, na alma do carioca. Quais são os seus planos para explorar esse soft power carioca, trazer de volta? Então, Érica, o que não falta aqui no Rio de Janeiro é soft power. Né? O Rio de Janeiro é uma cidade mítica, né? Que é sonho, uma cidade de sonho para muita gente que está lá fora. Só que, infelizmente, esse sonho está se tornando pesadelo, porque as pessoas estão deixando de vir para cá, porque tem medo da violência, né? Que tem medo da degradação que a gente está vivendo. Mas tem saída, nós temos muita coisa para explorar. Nós temos ativos aqui, né, que poucas cidades têm. A começar pelo capital humano. Né? Nós formamos, né, pessoas aqui como poucas cidades formam. Aqui o Rio de Janeiro é o berço da COP, da Fiocruz, da PUC, da UFRJ, da UERJ, da PUC, da Fundação Getúlio Vargas, do IBMEC, do INPA. Né? Então, nós temos centros de excelência que formam todo ano, né, muitos talentos que vão trabalhar em São Paulo, vão para Portugal, vão para Miami, né, vão para outras cidades do Brasil. Nós temos que reter esse pessoal aqui. Né? E esse é um dos pontos que eu entendo como super importante quando você quer atrair empresas para cá. Você tem um potencial turístico, né, e cultural, né, e eu acho que essas duas coisas se misturam, porque não existe nenhum polo turístico no mundo que não tenha um patrimônio cultural muito grande. Né? Vamos pensar aqui, não tem. Sei lá, Cancún. Mas Cancún tem aquelas ruínas ali perto, tem cultura lá em Cancún também. Né? Mas qualquer cidade que você imagine que seja um grande destino turístico, né, tem cultura também, e o Rio de Janeiro tem muita cultura a ser explorada. Então, falando primeiro de cultura, né, depois eu falo da parte assim, ecológica, natural, o Rio de Janeiro é o berço do samba, da bossa nova, do chorinho. Né? O Rio de Janeiro tem o Teatro Municipal, tem o Liceu, tem a Escola de Belas Artes, tem o Museu de Arte Moderna. O Rio de Janeiro tem um patrimônio arquitetônico fantástico. O centro do Rio de Janeiro poderia ser um museu a céu aberto, né? E isso não é explorado. Então, nós temos que explorar muito bem tudo isso. Né? E a cultura é o DNA da cidade. Né? A cultura é a identidade da cidade. Né? Então, para mim, né, eu comecei a falar aqui da Bossa Nova. Eu adoro Bossa Nova. Né? Mas você sabe qual é o melhor lugar do mundo hoje para você ouvir Bossa Nova? É o Japão. É o Japão. Né? Você quer assistir, né, Bossa Nova de qualidade? Vai para Tóquio, vai para Osaka. O japonês tem um gosto musical fantástico. Eles adoram Bossa Nova, adoram jazz. Né? Na época que eu conheci o Blue Note lá em Nova York, o Blue Note só tinha 3 sedes. Era uma em Nova York, uma em Tóquio e outra em Osaka. Né? Hoje já tem aqui no Rio. Está aqui meio
capengando a duras penas, né? O Daniel é um empresário fantástico, né? Mas enfrenta as dificuldades, né? Que nós todos enfrentamos aqui. Mas faz sentido alguém vir ao Rio de Janeiro, algum fã de Bossa Nova vir ao Rio de Janeiro e não ter onde ouvir Bossa Nova de qualidade, né? Você poderia pegar o Beco das Garrafas ali na do Vivier, em Copacabana, que é um lugar ligado à história da Bossa Nova, e transformar aquilo num locus permanente, né, de boa Bossa Nova, né? Você tem o samba, você tem o carnaval aqui, o carnaval está sendo, né, negligenciado, né? Você tem um prefeito que tem todo o direito de não gostar de carnaval, mas ele não tem direito de... Ele tem que respeitar quem gosta e tem que respeitar o DNA da cidade que ele dirige, né? Então, o carnaval aqui, ele acontece em fevereiro e no resto do ano, né, você não tem você poderia ter um museu do carnaval, né, que o turista pode vir ao Rio só por conta de negócio, pode vir em agosto, mas ele adora carnaval, ele quer ver sei lá, um show, né, ele quer ir a um museu que mostra para ele, né, os principais enredos dos desfiles de escola de samba, né, desde os anos 30 até agora, né, ouvir os sambas que ele gosta mais e tal. Tudo isso pode ser feito ao longo do ano inteiro, você pode ter um local para isso, né, a coisa do chorinho, né, o chorinho é uma coisa maravilhosa, né? Você tem lugares, né, que você pode ouvir um bom chorinho, mas isso não é divulgado, né? A gastronomia carioca pode ser muito mais explorada, né? Você vê hoje Lima, né? Lima é uma cidade que é caracterizada pela boa comida, né? Então o peruano desenvolveu ali em Lima, né? Você sabe que vai a Lima, você sabe que vai comer muito bem, né? E hoje você tem mais um outro grande motivo. Além de você ir a Lima para comer muito bem, você pode ir para visitar o Estádio Monumental, lá onde o Flamengo ganhou a Libertadores da América, né? Então você tem dois grandes motivos para ir a Lima. Mas você pode explorar a gastronomia carioca, que é fantástica. Você tem um evento, né, de comida de boteco, né, que foi criado também pelo meu colega do BNDES, né, o Guilherme Studart, né, mas que hoje é um sucesso total, né? Você pode explorar melhor os museus, né, a Orquestra Sinfônica Brasileira, a Cidade da Música, né, que todo mundo malhou muito e tal. Realmente, né, se você for ver lá o custo, né, e como que aquela obra foi feita, você pode ter uma série de críticas. Mas a partir do momento que ela ficou pronta, né, ela tem salas, né, que se prestam a eventos musicais assim de nível de excelência internacional. E, no entanto, está virando... A Cidade da Música virou o escritório da Rio Tour e o pessoal faz feirão de carros usados lá dentro, né? Então, quer dizer, você jogar fora um bilhete premiado. Ou seja, tem uma série de coisas na cultura que nós podemos explorar exatamente em benefício dessa coisa do soft power, né? E a coisa ecológica, né? O Rio de Janeiro tem tudo para ser a capital mundial do meio ambiente, a capital mundial do respeito ao meio ambiente. O patrimônio natural e ecológico que nós temos aqui, ninguém tem, né? E eu não estou falando só de praia, de mar, né? Eu estou falando de montanha, estou falando de floresta, estou falando de lagoas que estão poluídas, mas a gente pode resolver esse problema. E o Rio de Janeiro, por exemplo, tem aqui no meio urbano, nós temos 180 quilômetros de trilhas ecológicas, né, com uma vista maravilhosa. Tem carioca que não sabe disso. A trilha ecológica Transcarioca tem 180 quilômetros. Acho que eu estou exagerando. Não é 180, é 18, não, é 180 quilômetros, né, de trilhas. Tem turista que viaja o mundo inteiro atrás de lugar para fazer trilha, né? Aí vai lá, pega um avião, depois pega um jeep e tal, depois. Aqui no Rio você vai a pé para a trilha Transcarioca, vai de ônibus, vai de metrô, né? Então é uma trilha que é fantástica, né? Que é uma coisa assim, um patrimônio que nós temos que não é usado, né? Isso pode garantir uma semana, 2 semanas de permanência de um turista que gosta de fazer trilha, né? E ele não está fazendo a trilha, ele não está olhando só mato de um lado e do outro, não.
Se ele olha para a direita ou para a esquerda, dependendo se ele estiver indo ou está voltando, ele está olhando o mar, né? Ele está vendo umas vistas assim maravilhosas que você não tem em lugar nenhum. Só o patrimônio lagunar do Rio de Janeiro, cidade nenhuma tem. Mas, no entanto, as nossas lagoas se transformaram em verdadeiras latrinas. Então, esgotos, né? Por falta de saneamento. Eu moro aqui na Barra, em frente à Lagoa de Marapendi, e infelizmente, né, essa coisa maravilhosa, né, que tem aqui, né, ninguém pode se permitir cair na água ali, porque é uma hepatite certa. Né? Então, você vê quanta coisa tem aqui para ser explorada aqui do nosso soft power, né? Sem contar, né, o jeitão do carioca. Né? Soft power poderia ser traduzido assim por jeitão, né? Uma tradução livre. Né? Uma boa tradução, gostei. Né? Então, aquela coisa da hospitalidade, da informalidade, né, do carioca, né? Uma coisa assim que se relaciona, inclusive, com todos esses. E eu não falei de futebol, né? Tem o Maracanã, né? O turista vem aqui para ver o Mengão jogar no fim de semana. E tudo isso faz parte do nosso soft power e pode ser usado, né? Pode ser utilizado se você tiver vontade política, se você tiver capacidade gerencial para isso. Bom, e finalmente a última pergunta aqui da Comissão Especial de Gestão Pública. Como administradores que somos, tendemos a ver a necessidade de uma gestão pública profissionalizada. O funcionalismo federal vem há anos investindo no aperfeiçoamento de seus quadros, através da ação da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Com isso, há um desequilíbrio entre a profissionalização do funcionalismo federal e os servidores de outros entes federativos, o que traz consequências sérias para a execução de políticas públicas e até mesmo para obter recursos federais para aplicação no município. Além do mais, a rápida evolução de novas tecnologias impacta diretamente também os processos de gestão pública, que podem e devem se tornar mais eficientes. Há planos para incentivar a profissionalização e a recapacitação permanente do funcionalismo municipal, Eduardo? Perfeito, Érica. Né? Nós, como somos administradores, a gente concorda sempre nessas coisas. Né? Então, eu considero que o servidor público do Rio de Janeiro é altamente qualificado. Tem gente altamente qualificada. Muitos deles se formaram, inclusive, fora, né? E fizeram um concurso, estão subaproveitados porque a administração prefere fazer um acordo político, né? E quando você tem uma oportunidade, em vez de você dar para um servidor público de carreira, eu fui servidor do BNDES de carreira, né? Sei quanto é importante isso. Você coloca lá um apadrinhado do vereador, do político, sei lá, da mãe do político, essas coisas, né? E na realidade você tem gente qualificada que precisa ser sempre requalificada, retreinada, né? O Rio de Janeiro tem a Fundação Instituto João Goulart, que a finalidade dessa fundação é exatamente a qualificação do servidor público. Né? Então, você precisa ter vontade política de dar força para que a Fundação João Goulart exerça o seu papel. O Rio de Janeiro tem o Instituto Pereira Passos. O Instituto Pereira Passos é um instituto de excelência em avaliação de políticas públicas, se ele fosse bem utilizado. Porque tem gente altamente qualificada no Instituto Pereira Passos. O Instituto Pereira Passos ele já foi presidido pelo Sérgio Besser, né, que todo mundo conhece e admira, né, pela Duda Larroque, né, que foi, inclusive, uma das que assinou a contracapa do nosso livro aqui, né, que é uma economista de primeiro time. E agora, hoje, o Instituto Pereira Passos está sendo presidido por um coronel que foi chefe do BOP. Né? Nada contra os coronéis, nem contra o BOP, muito pelo contrário, acho que, de repente, é uma pessoa qualificada dentro da sua área. Mas o Instituto Pereira Passos, gente, né, é aquilo que você tem na mão que poderia estar usando e não usa. E nós vamos usar na nossa administração. Você pega, por exemplo, a política de educação do Rio, né, uma das coisas, né, você já deve ter lido isso, né, uma das coisas saiu até na Harvard Magazine de anteontem, que
a educação na pré-escola, na criança entre 0 e 3 anos de idade, ela é tão importante que ela já não está sendo mais considerada despesa, ela está considerada investimento. Você tem um retorno social fantástico, né? E no Rio de Janeiro, você tem 300 mil crianças entre 0 e 3 anos de idade, só tem 60 mil vagas em creches municipais. Aí tem as conveniadas, vai para 80 e poucos mil e tal. E é na hora que a criança mais precisa ser bem informada e tudo. E você não tem uma avaliação, além do serviço ser deficiente, né, pela quantidade de crianças que ele atende, ele é muito deficiente pela qualidade. Né? E a prefeitura tem um Instituto Pereira Passos e não usa para fazer a avaliação do programa de educação infantil. Tá? Então, quando eu falei aqui da transparência, né, isso envolve, né, não só a transparência do ponto de vista de compliance, né, de você saber se você está fazendo a coisa certa, que está fazendo as coisas regulares, mas não é só isso, você tem a transparência do ponto de vista da qualidade da gestão. Né, e a qualidade da gestão você avalia com um instrumento como esse, com o Instituto Pereira Passos. Né? No nosso caso, vai ser fundamental. Né? Tudo que a gente fizer vai ser avaliado. Né? E isso é um assunto que eu sei que é muito caro para nós, administradores. Né? Tudo isso que eu falei aqui, treinamento, retreinamento, avaliação, né? Nós, administradores, temos tudo a ver com isso. Né? Então, acho que eu respondi, né? Não sei se ficou a faltando expertise alguma de coisa. vocês mesmo. Candidato, muito obrigada pela sua explanação para os nossos profissionais, né? Seus colegas, estudantes da área, empresas, todos que irão nos assistir. Muito obrigada pela sua presença. Sua última fala. Eu que agradeço, Érica, pela oportunidade de estar aqui falando com os meus colegas. Né? Eu tenho muito orgulho de ser administrador. Eu coloquei até isso outro dia numa das peças aí das nossas redes sociais. Né? Eu acho que o que está faltando para o Rio é exatamente a administração. Está faltando gestão, está faltando administração. Então, foi um prazer enorme estar conversando com você aqui. Me coloco à disposição para voltar tantas vezes que você precisar, mesmo depois que eu assumir a prefeitura. Né? Então, nós vamos conversar muito, mas parabéns mais uma vez pela iniciativa. Né? E um grande abraço para todo mundo que está vendo ou que vai ver depois, né? Que vai ficar disponível nessa entrevista. Provavelmente vai ficar disponível aí no site do CRA. Sim, vai ficar disponível na CRA RJ Play e no YouTube do Conselho. Bom, encerramos assim a participação do candidato neste especial do CRA RJ sobre as eleições 2020. Até a próxima. Até a próxima.